Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quem vos der a beber um copo d'água porque sois de Cristo, não ficará sem receber sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corte-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as tuas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corte-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo, coisa boa é o sal. Mas se o sal se torna insosso, com que lhes restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivereis em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria poder celebrar essa missa nesta comunidade mais antiga da cidade de Sumaré, a comunidade Senhor Bom Jesus do bairro Matão. É muito bom vir aqui rezar com vocês. É uma igreja muito bonita, muito antiga. É um ar gostoso de estar junto com vocês. Desde segunda-feira até terça-feira, antes da quarta-feira de cinzas, nós vamos ler o livro de Eclesiástico. É um único livro, é um dos livros que só nós católicos temos em nossa Bíblia. Lutero quis tirar esse livro da Bíblia dos evangélicos porque não achava que era uma obra protestante, digamos assim. Não achava que não seria uma obra protestante, então Lutero quis tirar este livro, e é um livro muito rico. Posso falar que é um livro muito bom. Tem um único livro que tem um autor na Bíblia, Ben Sira. Temos um tradutor, o neto do Ben Sira, que se chamava, por coincidência, Jesus Ben Sira. Ele então traduz esse livro para o grego. Foi escrito lá na cidade de Alexandria, num contexto difícil, com a influência da filosofia grega. Qual é o objetivo deste livro? Esse livro quer mostrar que a sabedoria de Deus, revelada na Torá, por divina revelação, é maior que a sabedoria dos filósofos gregos. É um livro muito interessante. É muito interessante esse livro. Aliás, o livro de Eclesiástico tem um resumo de quase todo o Antigo Testamento, principalmente sobre os principais personagens da Bíblia. Vale a pena ler o resumo dos principais personagens que o autor Jesus Ben Sira prepara. O trecho de hoje se opõe à filosofia grega. Olha só que pretensão. O autor está discutindo com a filosofia grega, principalmente com o estoicismo. Estoicismo é uma corrente filosófica sobre a arte de viver. O estoicismo prega que os deuses não podem nos fazer mal algum. Essa é a filosofia dos estoicos.
e nos fala de uma ataraxia, é uma palavra grega, tá? O padre é meio doido, fica falando palavras gregas, né? Tem a coroinha, né? Cadê a acólita? Eu estou dando aula para o irmão dela, como é o nome do seu irmão mesmo? O Elvis, eu estou dando aula, então ele já sabe que vou falando palavras gregas, mas eu explico o significado. Ataraxia quer dizer imperturbabilidade. Taraxia, perturbação. Ataraxia, imperturbação, algo que não perturba. Então, a filosofia dos estoicos perde. Bem, fica com a cuca fresca. Nada desse mundo pode nos causar mal. E se morrer, a morte é um sinal da falta de dor e de sofrimento. Mas aí o autor vai alertando, olha, não confie tanto na força do corpo, nem a segurança do dinheiro, não vive uma vida devasta, como que se Deus perdoa sempre. Olha, não abuse da misericórdia de Deus. Não vive uma vida sem propósito. Não vive uma vida sem temer a Deus ou respeitar a Deus. O autor admite que Deus é misericordioso, clemente, compassivo, mas é preciso temê-lo. E é preciso não abusar desta misericórdia, até para que Deus continue sendo bom e compassivo. Agora a gente que é confessor lá na catedral, a gente confessa, tem muita gente aqui, vai se confessar na catedral, né? É pertinho, né? O que eu saiba, é mais fácil ir para o centro de Campinas do que ir para o centro de Sumaré, é isso, né? Aqui no Matão é mais fácil ir para o centro de Campinas, fazer compra, passear, ou ir para a missa lá no centro, que ir lá no centro de Sumaré, lá na Santana. Então, eu escuto muitas pessoas que têm um sofrimento muito grande, né? Eles não conseguem se livrar do pecado, mas mesmo assim, eles têm o grande desejo de uma conversão, de uma mudança de vida, de uma vida santa. Mas tem outras pessoas que abusam da misericórdia de Deus. Eu fico sempre bravo, chateado, quando o sujeito se confessou nesta semana, segunda-feira, e sexta-feira já vai se confessar. Mas nem ficou uma semana em estado de graça, tem que se esforçar mais, meu filho, né? Então o autor fala, né, desse respeito, ou até mesmo de não abusar da paciência de Deus, ou abusar de sua misericórdia, né? Ou muitos ainda já pecam com a intenção de se confessar. É válido? É. Não vou falar que a confissão não foi válida, né? Porque toda confissão, né, mesmo se não houver uma contrição, é válido por uma atrição. O que isso quer dizer? Atrição é um medo do castigo. Contrição é mais sincero, é um arrependimento, um amor muito grande a Deus, em que se propõe nunca mais pecar. A atrição, não, é quando você sabe que a carne é fraca, mas para que não aconteça que morra e vá para o inferno, então eu vou me confessar para estar em estado de graça. Então, o autor nos fala o seguinte: a mensagem é: a sabedoria que Deus revela ao povo de Israel é maior que a sabedoria da filosofia grega. Enquanto a filosofia prega uma imperturbabilidade, falta de temor aos deuses, o autor fala: não, esteja atento, não viva a vida de qualquer maneira, tema a Deus, não abuse da misericórdia divina. Esta é praticamente a mensagem desse livro Eclesiástico, que vamos meditar até terça-feira. Depois, quarta-feira,
já entramos na Quaresma e caímos na dinâmica da liturgia quaresmal. O Evangelho de hoje mostra também a dificuldade dos discípulos em seguir e compreender quem é Jesus. Essa semana inteira, quem participou da missa pôde ver tantas dificuldades, desde segunda-feira, quando a descrença dos discípulos os impedia de fazer milagres, até mesmo de expulsar um demônio. Eles estão tão desnorteados com os seus pecados, com suas intenções maliciosas, que eles estão perdendo a fé em Jesus. Olha só, o texto é complicado. E mesmo quando Jesus chama a atenção, olha, estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem, que é Jesus, vai ser entregue para ti, Tomi, entregar a vida, doar a vida, dar a vida, morrer por causa de alguém, para ti, Tomi. Esse verbo é muito importante para entender a paixão do Senhor. Para ti, Tomi, vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. O que Jesus está dizendo? O Mestre Jesus é aquele que doa a vida, dar a vida, comunica a vida. Porém, os discípulos não compreendem isso. Não compreendem que Jesus dá a vida. É isso. Não compreendem que Jesus é aquele que tem que doar, entregar a sua vida para cumprir sua missão. O texto é muito claro. Os discípulos não compreendiam. E eles tinham medo de compreender. Olha só. Eles tinham medo de compreender isto, de assumir, de se comprometer com a entrega da vida. Os discípulos não queriam entregar a vida. E além do mais, faziam uma coisa vergonhosa. Perguntavam, disputavam entre si quem era o maior do grupo dos discípulos. No Evangelho de Tomé, é um evangelho apócrifo, tá? E nós não temos na Bíblia. Talvez Lutero quis colocar lá porque não é válido, mas tudo bem. Mas é um evangelho apócrifo que tem muito em a ver com o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos. E os apóstolos chegam e perguntam para Jesus uma pergunta sem vergonha. Sabemos que vai embora ou que vai morrer. Quem entre nós é o melhor para ficar no seu lugar? Olha só que pergunta ruim. Que pergunta ruim. Jesus nem morreu e eles querem saber quem vai ficar no lugar de Jesus, como se fosse, bem, quem entre nós será o grande, o maior ou o importante, né? Jesus mostra que não é assim. Isso é vergonhoso. E quando Jesus pergunta, o que discutis pelo caminho? Eles ficam com vergonha de dizer, porque sabe que aquilo que eles perguntavam, aquilo que eles discutiam era errado, porque o Senhor é aquele que dá a vida. Ontem, quem participou da missa de ontem, eu estou contando toda a liturgia, né, da semana, não sei se estão percebendo, né? Estou contando toda a liturgia para entender o texto de hoje. Ontem, João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, não falando por si só, mas falando em nome dos 12, como Pedro tinha já feito, vai dizer algo meio grave a Jesus. Nós proibimos o homem que expulsava o demônio em teu nome, porque ele não nos segue. Olha só. João viu alguém que não era discípulo de Jesus fazer um milagre que eles mesmos não conseguiam mais fazer por falta de fé.
João estava com ciúmes. Se eles não conseguiam mais expulsar o demônio, porque eles estavam perdendo a fé por causa dos interesses particulares ou por falta de compreender quem é Jesus, ele começa a ver, bem, então, se eles não creem, aqueles que creem vão expulsar os demônios. E João esperava que Jesus aprovasse a sua atitude, mas não. E outra, além de ter ciúmes, porque outros conseguem fazer aquilo que ele não consegue fazer por falta de fé, ele falava que, bem, Jesus, ele não nos segue. Isso quer dizer que não segue apenas Jesus. João e o grupo dos 12 queriam seguidores, queriam pessoas que o seguissem, queriam ser reconhecidos também como mestres. E aí não está certo. Aí não está certo. E Jesus proibiu de proibir. Não o proibais, não o proibais. Muito bem, agora nós chegamos no texto de hoje. Então nós temos por detrás toda uma dificuldade em seguir Jesus, em compreender Jesus. Nós temos atitudes desonestas dos discípulos, de ter medo de entender Jesus, de sentir vergonha de disputar entre si quem é o maior, de sentir ciúme que outros conseguem expulsar o demônio e eles perderam a fé e não conseguem mais, de ter o domínio na comunidade. Jesus vai falar algo importante. Primeiro, podemos dizer a caridade dos pagãos, a caridade daqueles que dá um copo d'água porque sois de Cristo. Veja, Jesus não está falando daquele bom cristão que dá água ao mendigo, não. Está falando daquele que não é cristão, que não é católico e que oferece um copo d'água para quem é cristão. É este que vai receber uma recompensa, ou seja, até aqueles que não creem em Jesus têm direito a uma recompensa de Jesus. E podemos imaginar então um índio que acredita na natureza, que faz o bem para os cristãos, este receberá uma recompensa de Cristo. Podemos pensar numa mãe de santo que faz o bem para quem é cristão, e essa mãe de santo receberá uma recompensa de Jesus. O texto é pesado. O texto é pesado. Não está falando que quem segue Jesus tem recompensa. Está falando que quem faz o bem a um seguidor de Cristo, porque é de Cristo, recebe recompensa. Segundo, então primeiro a recompensa de quem não é cristão. Até eles terão recompensa. Segundo, pede para que os membros da comunidade, ou seja, os discípulos, não causem escândalo. A palavra escândalo é uma palavra que está relacionada com os pés. Escândalo é tropeçar. Escândalo é como se fosse uma armadilha que um bandido, um assaltante, coloca no caminho para que os transeuntes, os passantes, tropeçam e caem. Então está falando de quem? Os discípulos que não compreendem que Jesus é aquele que entrega a vida, o discípulo que começa a disputar entre si
quem é o maior, o discípulo que se sente enciumado porque outros fazem aquilo que ele não é mais capaz de fazer, o discípulo que quer ser reconhecido como grande mestre e ter seguidores. Estes são assaltantes, que estão colocando armadilhas no caminho daqueles que estão começando a crer. Olha só, quanto há disputa na igreja, quantos membros da comunidade dão contra-testemunho, principalmente as lideranças, brigam, xingam, caluniam, armam ciladas um para os outros. Então eles estão causando escândalo. E seria muito bem que ele amarrasse uma pedra de moinho ao pescoço e jogasse ao mar. Terceira coisa que Jesus fala: o autodomínio. Como a primeira leitura de hoje, que nos fala do autocontrole, de temer a Deus, de não abusar da misericórdia divina. O autodomínio fala metaforicamente, paradoxal, tá? Não é para chegar e cortar a mão, nem o pé, nem quero ninguém aleijado, ninguém caiolo aqui na comunidade, né? É algo metafórico. A mão e o pé representa a ação humana. Se a tua ação não é boa e prejudica a comunidade, você tem que parar de fazer isso. Não é para cortar a mão. A expressão certa é: você tem que parar de fazer isto. Se tua ação é perversa, que te leva a pecar e prejudica os outros, pare. O olho representa os nossos desejos, a nossa vontade, os nossos interesses, as nossas ambições. E se a gente sabe que o meu interesse, a minha ambição não é boa, pare. Não reprima o seu mau desejo. Agora, reprimir. Reprima esse mau pensamento. Não é fácil. É mais fácil satisfazer o desejo, mas reprimir um desejo não é fácil. Aí talvez a Quaresma nos ajude a praticar a abstinência dos nossos maus hábitos. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.